Rosane, então eu queria que você falasse um pouco assim da questão da educação em Contagem, porque a gente vê que algumas coisas avançam durante um período, aí quando tem troca de gestão, independente se a pessoa tem competência ou não, a pessoa não permanece naquele lugar. Eu queria que você me falasse assim, o que você acha que retrocedeu nos últimos anos no campo da educação e de que maneira a gente também podia pensar em soluções, né? Porque eu não penso a política pública só no caminho de denúncia. Eu gosto de pensar em soluções, em pensar em fazer um ativismo, uma militância propositiva. Porque gente para falar mal tem um monte, né? E eu sei que você tem muita capacidade, muita visão, assim. Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Bom, quando você coloca assim que retrocedeu e tudo, vamos pontuar primeiro o que eu vejo como necessidade. Uma das coisas que a gente tem que caminhar, melhorar, é a questão da escola integral, né? Porque é levar a criança a se desenvolver em outros aspectos além da leitura e da escrita. Tem governo que incentivou, tem governo que voltou atrás, tem governo que desenvolveu. Isso é uma coisa que em Contagem, nós tivemos uma escola agora inaugurada, mas que é o mínimo ainda. Tem que caminhar mais profundamente nessa questão. Além do mais, a permanência de programas. Não interessa ser de partido A, B ou C. É que a população é uma só, tem que a população ver. Não tem legenda, né? Não precisa disso, não precisa de partido. Sim. Se determinado partido fez um bom programa, por que não continuar? Né? Foi bom, beleza, vamos incrementar e colocar novas ideias. Exatamente. Isso dá uma constância de programas, de ações, independente de qualquer coisa. E ampliar, né? se for o caso, né? Ampliar, né? Por quê? Tem governo que colocou, por exemplo, escola mais educação, que é uma ideia muito boa, que é de um determinado partido, mas que o outro veio e desmanchou. Por que não ampliou? Por que não deu continuidade? São boas propostas, né? Aí são N propostas, eu estou falando de um aspecto, que é escola integral. Mas dentro da educação, estou um pouquinho fora, né? Uns 3 anos que eu estou fora, mas assim, eu vejo a não continuidade dos programas. Coisas boas que vão acontecendo, né? A integração com a cultura. A educação tem que estar caminhando junto com a cultura. Sim. Né? É essencial, porque uma completa a ação da outra. Mesmo pensando nesse viés também, a questão da assistência social. Os 3 caminhando juntos são serviços que estão juntos, que estão trabalhando a educação na sua integralidade. Sim. E o que você entende sobre escola modelo? Porque eu, por exemplo, eu estudei, né, na década de 90 numa escola em Contagem considerada modelo para as demais. E hoje, quando eu vou lá oferecer um projeto nosso de contratur, de tecnologia, eu vejo que a escola está totalmente sucateada, lembra mais um presídio, um internato, assim. E aí eu queria que você falasse o que se entende por escola modelo e por que uma estrutura tão boa durante um período, depois passa assim, menos de uma década, fica tudo sucateado. É um perigo quando fala de escola modelo, né? Porque escola modelo é modelo naquele momento, com aquele governo e com aquele incentivo. Entendo. Não teve continuidade da proposta, deixa de ser modelo. Não adaptou as novas ações, não deu continuidade, pronto, deixou de ser modelo. Escola modelo, para mim, é a que naquele determinado momento deu um boom de qualidade, oferta qualificada de trabalho para a comunidade e continua. E a continuidade depende de qualificação do pessoal, depende das propostas, dos incentivos do governo. Né? Tirou isso. Então, se a escola não... Se tirou tudo isso, deixa de ser modelo. Não, e nessa mesma época, eu lembro que Contagem tinha um melhor salário pago para os professores no Brasil, era destaque. E hoje a gente escuta totalmente o contrário. Hoje não quer se pagar nem o piso. Nem o piso. Então, assim... Que é outra coisa que foi feita num determinado governo aí, que foi muito bom, a categoria muito valorizada, mas aí é o tal da novidade. Aquilo serviu de propaganda política, serviu de trampolim
e não tinha um plano de carreira. Porque não tem que ter o melhor salário, tem que ter o melhor plano de carreira. Entendi. Que no plano de carreira, você vai se qualificando, vai crescendo. É isso que... Não pode ser uma coisa imediatista. Ali agiram pelo imediatismo, pelo que eu estou entendendo. E não implantou nada. Era baseado no salário, um salário determinado. Não deu continuidade, né? Não tinha plano de carreira, que teve um governo aí que teve o plano de carreira, que é o que vigora até agora, mas que não é tão bom ainda, mas teve a vantagem de ter implementado. Mas para poder fazer o marketing, a propaganda, serviu, porque eu lembro disso até hoje. A população, algumas pessoas lembram disso até hoje. Então a intenção foi promover, fazer a propaganda daquele período, né? Mas tanto é que esse governante conseguiu se reeleger com muitos votos à frente. Porque eu acho que o que está faltando muito é isso, é o foco, ser a valorização do servidor e o foco na melhoria de vida da população. E o foco não está sendo esse, está sendo projeto de poder, né? Para esses projeto políticos que estão por aí. Mas a gente fica muito triste com isso, porque a não continuidade de políticas públicas que realmente são boas e que dão certo, não tem continuidade. Né? E assim, você tem uma vivência também muito boa na cultura, enquanto profissional reconhecida no campo de educação, mas você reconhece muito a questão da transversalidade, a importância da cultura na formação humana e tudo. E também você já teve uma experiência de gestão também no campo da cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, até mesmo para eu entender assim, um pouco da sua visão. Acho que isso vai me ajudar também a pensar mais à frente. Na verdade, quando eu fui para a cultura, é porque eu já trabalhava a cultura na escola. Entendi. Porque eu via como necessidade da escola ampliar os seus saberes, né? A questão da transversalidade, da interdisciplinaridade, do pensamento crítico. Então eu já desenvolvia na escola. Eu desenvolvia teatro, música, pintura, por meio dos professores. Não só eu, né? Falar que eu fazia, de jeito nenhum. Mas a gente tinha uma equipe que pensava na cultura como um elemento importante junto com a educação. Igual quando eu vejo você falando, eu lembro aqui da questão da Lei 10.639, que é sobre o ensino da história afro-brasileira nas escolas. Sim. Essa lei, como que ela é tratada aqui em Contagem? Tem que ter um professor que é sensível à causa, que por questão pessoal dele, comprometimento dele, implementa ações na escola. Pelo seu relato, eu estou entendendo que a Elaine é uma profissional que sabe a importância de trabalhar a cultura na escola e desenvolveu todos esses projetos. Eu acho que isso, é claro que tem que ter a expertise do profissional, mas tem que ser um programa. Tem que ser além do profissional que é sensível, que entende a importância, tem que ser um programa que vai abranger a cidade toda. Assim. O que eu penso é o seguinte, que não existe educação isolada. Né? Educação, ela tem que ser aberta ao mundo. Né? Então, todas as questões que às vezes nem eram colocadas antes, mas que atualmente são colocadas, e tem que ser abraçadas pela escola. Então, é a cultura, os saberes africanos, e aí vai todas as leis, hábitos, tudo entra dentro da educação. Né? A gente não pode ficar assim, o profissional abraçou. Não pode ficar dentro da individualidade, não. Entendi. A escola tem que ter isso como conteúdo, e ela tem. A escola vê, pelo menos, né, do meu ponto de vista, a educação tem essa visão. Às vezes não tem condições de desenvolver, né? Às vezes não tem condições, falta profissional, outras vezes falta conhecimento, falta formação, né? Às vezes, né? Então tem que ter todo um trabalho voltado para isso. Ou às vezes até não tem condições de materialidade. Nossa, estrutura precária, né? Se você quer ensinar música, no mínimo que você tem que ter instrumento. Se você não tiver instrumento, não vai. Tem que ter um professor, né, formado. Você não vai colocar um cara lá só que ele é bonitinho, só toca qualquer coisa, e colocar para formar as crianças. Não pode. Tem que ter uma formação. Né? A escola, a educação é uma coisa muito séria. Né? E não pode se desfazer das outras áreas.
A gente caminha com todas as áreas. Importante. Puxando, não pode ficar isolado. Não pode ficar isolado. Né? Entendi. Mano, então acho assim, perfeito. Queria te agradecer muito em receber aqui na sua casa. Acho que você é uma pessoa que contribui muito com a cultura, com a educação aqui em Contagem. Para mim tá, é uma honra estar aqui. Queria te agradecer muito em abrir as portas e poder te escutar também é muito importante para me ajudar mesmo a pensar de que maneira é possível permanecer, contribuindo com a cidade, pensar novos projetos, novas ações. Acho que a única maneira é essa, fazer esse processo de escuta, entender as demandas e pensar de que maneira a gente pode trazer melhorias e continuar avançando. Eu espero que você continue esse caminho, né, Rafael, da cultura. Né, abraçando a causa e vendo que dentro da educação tem um potencial, né, de interagir, né? Tudo é transformador. É lá dentro da escola que a gente vai conseguir mudar o mundo. Juntando com a cultura e com projetos sociais, a gente consegue desenvolver um bom trabalho.